Oizinho! Sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal maravilhoso. E hoje é dia de conversar sobre obediência a Deus. Hoje eu venho contar pra vocês a minha história de como Deus me mandou voltar pra Maringá, como eu entendi essa direção dele e o que aconteceu na minha vida a partir daí. Eu nunca contei essa história, eu sempre falei que foi uma direção de Deus e eu nunca contei. Então vocês não sabem como foi, eu nunca abri essa parte da minha vida porque não foi um tempo muito fácil. Então hoje eu vou abrir algo que eu nunca contei antes, que isso seja uma bênção na vida de vocês. Foi vocês que me pediram lá no Instagram, então me segue se você não me segue, que por lá tem muita interação legal e todos os dias tem conteúdo novo. Me segue também no canal de vlogs, se você não é inscrito, corre se inscrever por lá, que tem vlog toda semana, e se inscreve aqui nesse canal, que também vai ter muita coisa boa agora durante o ano de 2023. Compra o meu livro, se você não comprou ainda, o primeiro link aqui embaixo é sempre o link de compra direto pra ele, é apenas R$29,90 e você tá investindo na sua vida, na sua transformação, e eu tenho certeza que vai ser uma bênção. Mais de 2.300 mulheres já foram alcançadas e você pode ser a próxima. Corre se inscrever não, corre comprar aqui embaixo. E se por acaso você quiser comprar algo na Amazon e quiser aproveitar para abençoar o canal, no primeiro comentário tá fixado aí uma lista de links para você comprar. Através deles você ajuda muito o canal a se manter por aqui e eu agradeço a todos que sempre se lembram de comprar também. Bom, dados os recados paroquiais, hoje eu tô aqui para falar justamente sobre esse assunto que eu nunca trouxe aqui no canal. Eu sempre contei e que Deus tinha me mandado voltar, mas eu nunca expliquei como, nunca disse o que, nunca contextualizei também o que estava acontecendo na minha vida e hoje é o momento. Em 2020 eu estava... 2021 na verdade, sempre confundo. 2021 eu fui pra São Paulo, eu fiquei um ano morando lá e foi um tempo muito bom, assim, maravilhoso, que transformou a minha vida. E eu achei que eu ia ficar lá pra sempre, achei que eu não fosse voltar pra Maringá. E inclusive isso nem tava nos meus planos, assim, em nenhum momento eu me lembro de me planejar pra voltar pra casa ou então pensar na possibilidade de como seria se eu voltasse pra casa. Desde o começo do ano eu sentia que eu tava indo pra não voltar mais, preparei lá pra ficar lá. Eu fiz amizades e relacionamentos pra ficar e eu me envolvi muito nos lugares em que eu estava, eu me dediquei, eu realmente busquei me preparar pra ideia de que eu ficaria. E em muitos desses momentos em que eu pensei que eu ficaria, muito mais vinha de mim essa vontade do que necessariamente de Deus. Eu cheguei a receber uma direção de Deus de que ali estava sendo um lugar para eu criar raízes e eu entendi isso, eu guardei isso, eu sempre guardo as palavras que Deus me dá. Deus me deu uma palavra em 2 Reis, em que no meu primeiro entendimento parecia que ele estava me apontando pra permanência. E hoje, olhando pra trás, depois de tudo que aconteceu, eu consigo ver que esse versículo tinha um outro significado que na época eu não percebi. Por que eu tô falando disso tudo? Vou contextualizar. Eu sou cristã, se você não, sei lá, caiu de paraquedas aqui, eu sou cristã. Norteio a minha vida a partir do que Deus me diz. Não importa o que eu quero mais, eu quero viver uma vida de obediência a Deus, eu quero ter um legado pros meus filhos de obediência a Deus. E por isso eu sempre tomo os meus passos de acordo com o que Ele diz. Eu acredito muito que Ele se envolve intimamente com a gente, de que Ele tem sim passos pra dar pra gente, que nós temos como andar no centro da vontade dele. E é o que eu busco. Eu sempre quero estar andando nesse lugar onde Deus manda e eu obedeço. E isso é na minha vida desde que eu me converti lá em 2019 e até hoje eu creio que vai ser assim pra sempre. Esse é o desejo do meu coração, viver uma vida que busca o tempo todo agradar, obedecer e viver debaixo daquilo que Deus tem pra mim. E eu acredito que o nosso Deus é um Deus de perto. Deus é Emanuel, Deus conosco, que tá preocupado sim com as menores e maiores coisas da minha vida, inclusive onde eu moro, onde eu deixo de morar. E como eu tenho esse relacionamento com Deus, eu já tenho treinado meu ouvido há anos pra ouvir a voz dele. E a gente só reconhece quem a gente conhece, eu já falei isso aqui. Você não vai saber reconhecer a voz de Deus se você não conhece a Deus. Então, lendo a Bíblia, desenvolvendo um relacionamento com Ele, um cotidiano de relacionamento com Deus vai te apontar pra esse lugar onde você vai reconhecer quando Ele falar com você. E eu reconheço o meu Senhor, eu me relaciono com Ele, eu sei quando Ele fala comigo. E Ele fala comigo de uma forma que só Ele fala e que eu sei quando é Ele. E eu fui pra São Paulo com uma palavra de Deus, Ele me deu uma palavra pra ir. Tanto que o ano que eu fiquei lá foi uma bênção, assim. Tudo Deus proveu, não faltou dinheiro, não faltou oportunidade, não faltou felicidade, não faltou segurança. Toda a provisão que eu precisei, seja de comer, de beber ou de vestir, Deus me deu
toda a provisão que eu precisava. Eu fiquei um ano sem trabalhar enquanto eu tava lá, eu não tava trabalhando, então eu não tinha nem da onde tirar dinheiro. E como eu tinha uma palavra de Deus e eu andei sobre a palavra de Deus, nada me faltou. E isso eu já quero te deixar claro, desde já, se você tá com uma palavra de Deus pra sua vida e você tá com medo, vai, porque Ele não vai deixar faltar. Quando Ele manda, Ele paga a conta. E Ele me mandou ir pra São Paulo e Ele pagou a conta. Todas as coisas que eu tinha, o curso que eu fui fazer, Ele pagou, a moradia, o lugar, os lugares em que eu frequentava, eu conseguia, eu brinco que até roupa na Zara eu comprei, que até pra isso Deus proveu, porque Ele tinha me mandado. E Ele é um bom pai. Isso é uma coisa, eu fui pra lá com a palavra de Deus. E eu tava terminando o curso que eu tava fazendo, e eu queria uma direção pro próximo ano. E as coisas começaram a pipocar diante de mim. Eu recebi uma proposta, recebi na verdade 2 propostas de emprego em São Paulo. E eu tava tentando entender pra ver qual era melhor, o que fazia mais sentido, o que não fazia. E eu conversei muito com os meus pais, e os meus pais não se sentiam pais. E assim, meus pais são cristãos, são um homem e uma mulher de Deus, graças a Deus. E eu confio no que eles sentem também. Minha mãe é muito sensível à voz do Espírito Santo, Deus fala muito com ela. E quando foi pra eu ir pra São Paulo, Deus deu paz pro meu pai e pra minha mãe. E eu sabia que se fosse pra eu ficar, Deus daria paz pro meu pai e pra minha mãe. E eu tinha, no meu coração, eu achava que tudo tava me apontando pra ficar lá. E eu tava me movendo pra isso. Eu até comecei a namorar, vocês sabem disso. Comecei a namorar, eu achava que eu ia ficar. E bem no final do ano, quando eu tava prestes a confirmar uma proposta de emprego que eu tinha recebido, eu já tava meio que trabalhando nesse lugar, só que eu ainda precisava assinar o papel, fazer, sabe, tipo, deixar de uma maneira formal esse emprego que eu tinha. E eu comecei a ficar muito ansiosa no final do ano passado. Isso foi em dezembro de 2021, tá? Eu tô gravando em 2022, você vai assistir em 2023, mas em 2021 eu tô falando. No final de 2021 eu comecei a ficar extremamente ansiosa, mas muito, muito ansiosa mesmo, no sentido ruim da palavra. Não aquela ansiedade boa, mas uma ansiedade pesada. Eu não tava dormindo, eu tava com muitas crises, assim, eu acordava muito mal. Teve uma noite que eu acordei e vomitei de ansiedade, porque eu não estava sentindo paz. Algumas coisas pesaram pra eu não sentir paz. Eu tinha acabado de vir pra casa e meus pais estavam muito infelizes com a proposta de emprego que eu tinha recebido. Não era uma proposta de emprego boa, era uma proposta de emprego muito difícil. Não era uma boa proposta, nem financeiramente, nem nada, assim. Ia custar muito e não tava de acordo com as coisas que eu tinha pro meu propósito. Mas como eu tava num ambiente em que tudo parecia apontar pra esse lugar, fazia muito sentido eu dizer sim pra essa proposta. E eu comecei a conversar com outras pessoas, comecei com meus líderes daqui de Maringá também, e ninguém tava sentindo essa paz. E eu tava tensa, as pessoas ao meu redor, lá em São Paulo, todo mundo falando, você tem que ficar, não sei o que, isso é muito bom, você tem que ficar, e aquela euforia. E eu entrando na onda, me coloquei nesse lugar pra ficar. Até que no final do ano, eu realmente achava que eu queria, que fazia sentido. Hoje, gente, entendam, eu olho pra essa história, eu tenho uma visão de fora já. Já faz um ano, já passou mais de um ano. Então eu olho de lá e eu consigo perceber que muitas coisas estavam envolvidas. Eu fiz terapia depois, muita coisa me ajudou a entender. Tinha mais envolvido, não era só a minha vontade, ou então tinha mais coisa. E eu tava apaixonada, eu tava num lugar em que tava todo mundo vivendo a mesma coisa, era um lugar muito bom, assim, com pessoas que eu amava muito, que eu confiava, então parecia bom ficar. Mas não é porque é bom que é o melhor de Deus pra nós. E eu comecei a perceber que eu tava talvez vivendo esse lugar de viver algo bom, mas de não viver o melhor de Deus pra mim. E essa semana anterior à minha volta, que eu ia voltar pra passar o Natal com os meus pais, né, as férias, e eu voltaria daí em janeiro pra São Paulo, eu comecei a ficar extremamente mal e ansiosa. Meus pais muito tristes, meus pais falando, filha, a gente não quer que você fique, a gente não quer mandar em você, nós não somos seus donos, mas a gente não acreditamos que essa é uma boa proposta, não acreditamos que isso faz sentido. E eu confio muito nos meus pais, eu sei que eles me amam muito, eles me conhecem muito, e aquilo pesou muito pra mim. Falei, cara, meus pais não terem paz precisa ser um alerta. Algumas coisas começaram a se movimentar, algumas coisas começaram a acontecer que não faz sentido eu colocar aqui na história, que não vem ao caso, né? Mas eu comecei a perceber que eu não tinha paz de ficar. Hoje eu sei que já era o Espírito Santo me incomodando, porque eu tava tomando uma decisão que não era o melhor dele pra mim. Não tô dizendo que era uma decisão ruim, mas não era a melhor dele pra mim. E eu sempre orei pedindo, Deus, me ajuda a viver debaixo da sua boa, perfeita e agradável vontade. Esse mover do Espírito em mim já era o agir de Deus, me protegendo e me trazendo pra boa e perfeita vontade dele. Pra minha vida, de agora. Não é porque um lugar é ruim, mas porque
ele tinha outra coisa pra mim. E não fazia sentido. Pra mim fazia sentido ficar. Eu ia começar um namoro, eu tava super envolvida, tinha muitas possibilidades, parecia... Meus amigos estavam todos lá, eu tinha ficado um ano fazendo muitos bons relacionamentos com pessoas que eu realmente amo e confio até hoje. E não fazia sentido eu dizer não pra essa proposta. Parecia ser muito bom dentro daquela bolha, dentro daquele lugar, parecia ser muito bom. Só que hoje, olhando de fora, eu via que não era muito bom. Era só um contexto do qual eu não me encaixava mais. Era por um tempo e não era mais pro resto, sabe? Era pra aquele tempo, mas não era pra todo o tempo. A gente tem que saber discernir por quanto tempo as coisas são boas pra gente. E o ano que eu estive em São Paulo foi um ano excelente. Era aquele tempo, era a graça pra aquele tempo, era o favor de Deus pra aquele tempo. E Deus tinha outra coisa agora. E foi assim que o Espírito Santo começou a me incomodar. Só que eu precisava de mais, eu não podia ser só esse incômodo. Eu sempre sou muito séria em relação a tomar decisões de acordo com a vontade de Deus, porque eu sempre preciso ter muita certeza de que é Deus, porque eu tenho medo, eu tenho temor de errar, não de errar, né, mas tipo de não estar andando de acordo com a vontade de Deus. E eu tava insegura, muita coisa acontecendo na minha cabeça, no meu coração. Eu queria estar certa. E então eu fiz e tomei essa decisão de começar a orar falando, Deus, e agora? O Senhor tá realmente me apontando pra sair, pra voltar pra Maringá? Faz sentido? E eu muito nervosa, enfim. Comecei a conversar com as pessoas que eu amava lá, os meus líderes, e todo mundo começou a me dizer que realmente não fazia sentido aquela proposta específica de emprego que eu tinha. Talvez eu poderia tentar outra coisa, outras portas iriam se abrir. E eu tava entendendo que era isso, que era pra dizer não pra essa proposta, mas que outra coisa em São Paulo se abriria pra mim. E aí eu ainda com muito medo falei, cara, mas e se eu falar não pra essa proposta e eu não ter outra? Eu não tenho como me manter aqui, eu preciso ter um emprego. E eu comecei a orar e eu pedi uma resposta de Deus na Bíblia. E Deus é tão bom, cara, mas tão bom, que Ele responde quando a gente pede. E eu pedi pra Deus uma resposta na Bíblia, e eu lembro de ter aberto a Bíblia aleatoriamente num momento de muita dor, de muito desespero. Eu já tava sem dormir, eu já tava tendo crise de ansiedade, porque tinha muita coisa acontecendo, que eu não vou expor aqui, mas muita coisa acontecendo que tava me fazendo mal. E eu abri a Bíblia. E nessa de abrir a Bíblia, eu li em algum dos salmos, eu não lembro agora qual, era Isaías, que falava: na casa de Deus não existem gritos de aflição. E eu tava me sentindo em aflição, e eu entendi que não era o tempo de Deus mais pra mim. Então eu neguei a proposta de trabalho e falei que eu ia voltar pra Maringá, e aqui eu ia decidir o que eu ia fazer. E eu vim pra Maringá, vim namorando, ainda com a sensação de que eu ia voltar, querendo muito voltar pra São Paulo, ficar aqui no máximo alguns meses. Eu queria tentar uma outra proposta. E assim que eu pisei aqui em Maringá, eu lembro de sentir uma paz absurda e de entender, assim, espiritualmente falando, eu não sei dizer as palavras, mas dizer, eu tinha que estar aqui. Então eu comecei a ficar com os meus pais, passar tempo, passou Natal, passou Ano Novo. Uma coisa muito grande, muito séria e muito triste aconteceu na primeira semana de janeiro. E eu comecei a ver algumas portas se fechando em São Paulo. E as coisas começaram a ficar meio nubladas, assim, nebulosas. Eu vi uma outra possibilidade de trabalho que eu tinha, não me deu resposta, então eu pensei, acho que isso aqui não vai abrir, se fosse de Deus eu já tinha aberto. E eu comecei a orar muito, e eu lembro que eu pedi a Deus me dar uma direção. Deus me diz onde é pra eu ficar, o que é pra eu fazer, o que eu faço, pra onde eu vou. E então Deus não me respondia. Eu comecei a entrar em parafuso, tipo, eu tava namorando à distância, não fazia sentido namorar à distância. O que eu tô fazendo aqui? Meu Deus do céu, será que não tem nada pra mim mais aqui? E agora? O que eu faço? E aquela sensação inquietante de, gente, e agora? Parece que Deus não me dá uma direção, e eu tava assim muito doida. E eu lembro de sentir muito do Espírito Santo: espera, tenha paciência, espera. E aí, em março, em um momento de oração que eu tava tendo, eu ainda tava aqui em Maringá, foi logo depois do meu aniversário, eu ainda sem nenhum tipo de direção pro que ia acontecer com a minha vida. Só obedecendo, eu sabia que eu tinha que ter vindo, eu tinha essa certeza de que eu tinha que ter voltado, né, porque não tinha como eu ter ficado lá sem um emprego, eu precisava de uma casa, de dinheiro, enfim, eu sabia, eu tava sentindo muito, e assim que eu cheguei em Maringá, eu senti paz de estar aqui. Eu tive essa palavra na Bíblia, né, da casa de Deus, então aqui eu comecei a orar, e Deus me apontando pra algumas coisas, de repente Deus começou a falar comigo sobre minha família, sobre a minha igreja daqui, e algumas coisas começaram a aparecer, algumas oportunidades, e Deus me dando paz. Só que ao mesmo tempo que eu sentia paz espiritual, a minha mente estava confusa, porque parecia ainda que eu tinha uma raiz lá em São Paulo. Por conta do relacionamento que eu tava vivendo também, por conta de ter me envolvido muito, um ano que eu me envolvi muito em São Paulo, né? Eu fiquei muito tempo lá, totalmente imersa. Então era difícil cortar esse vínculo. Até que no dia 25 de março, Deus me deu uma nova palavra, que Ele não tinha me dado até então. Eu me lembro como se fosse hoje, eu lembro claramente do que eu vi. Foi uma visão
que eu tive de algo que Deus estava me apontando. E é uma visão que eu não vou compartilhar com vocês, ela é muito íntima, mas é uma visão que me deu o período em que eu ficaria aqui em Maringá. Com todas as letras, com todos os números, com todas as afirmações. E eu tive convicção de que era Deus falando comigo. E eu sei que Deus fala quando as coisas mudam. Cara, eu não sei dizer assim, não sei colocar em palavras, mas quando Deus fala, as coisas mudam, as coisas acontecem. E assim que Deus me deu essa palavra, e eu sabia que eu ia criar raízes aqui por um tempo, eu ouvi de Deus a certeza de que as coisas iriam mudar. E uma semana depois, o meu ex-namorado terminou comigo. Era a flecha perfeita de confirmação de que era Deus falando comigo. Porque a última raiz que eu tinha lá tava sendo quebrada, eu não precisava mais voltar, então, todos os meses. E eu não tinha mais nada que parecia que a minha casa tava lá, sabe? E foi um ano, gente, muito doido de entrega e de obediência a Deus, em que eu fiquei muito tempo sem entender. Sem entender porque eu tava aqui, sem entender porque parecia que ter voltado pra casa dos meus pais era dar um passo pra trás. E foi um período muito sensível pra mim, emocionalmente, onde eu não entendia direito o que Deus tava fazendo, pra onde Ele tava operando, o que Ele queria fazer comigo. E nessa visão, Deus me deu exatamente o que Ele faria comigo nesse ano. E Deus fez exatamente o que Ele disse pra mim lá em março. E foi muito doido porque aconteceu uma coisa em dezembro de 2022 que me confirmou, assim, com a cereja do bolo, de que, óbvio, eu já sabia que era Deus falando, mas foi mais uma confirmação de que foi Deus, porque veio mais uma coisa que me mostrou que aquela visão que Ele me deu em março aconteceu exatamente como Deus disse que iria acontecer, sem tirar nem pôr, gente, exatamente o que Deus disse que ia acontecer comigo, aconteceu nessa visão. E eu vivi esse ano que Deus me regou, cuidou de mim em um novo lugar, eu enfrentei muitas coisas emocionais esse ano, eu conto pra vocês em um vídeo que saiu no último dia de 2022, eu contei, você pode assistir se você quiser, e eu compartilho essa verdade de que não foi um ano fácil, eu precisei enfrentar muita coisa, mas a certeza que me ficou no meu coração no final do ano é de que vale a pena obedecer. Eu obedeci sem saber, sem direção, com medo, confusa, parecendo tudo estranho. E hoje a vitória do presente, olhando pra vitória do passado, fica feliz pela vitória do passado ter obedecido, porque fez sentido, valeu a pena. Cada minuto de confusão e de medo e de tristeza que eu vivi esse ano, cada minuto foi curado, cuidado, regado, florescido por Deus. E hoje eu vejo o que Ele fez e consigo entender pra onde Ele tá me levando e pra onde a gente vai junto. Assim como quando Ele me mandou mudar de igreja, eu contei um vídeo que eu conto da minha mudança de igreja lá atrás, mais uma vez valeu a pena obedecer a Deus. A minha mudança de igreja na época também era muito confusa, não fazia muito sentido e fez todo sentido depois. Hoje a minha igreja aqui em Maringá é realmente um lugar que eu chamo de casa. E hoje ter ficado em Maringá pelo tempo que eu sei que eu vou ficar faz sentido. Faz sentido. E o dia que eu contar o resto pra vocês vai fazer ainda mais sentido, porque Deus é muito bom e Ele é muito cuidadoso e Ele fala e Ele... Cara, assim, Deus faz umas coisas que é só Ele. Eu não vejo a hora de contar outras coisas que estão acontecendo que confirmam ainda mais e a palavra que eu recebi lá em março do ano passado. Fih, assim... Deus é muito bom. Deus é muito bom e vale muito a pena obedecer a Deus, mesmo na confusão, mesmo no medo, mesmo sem parecer. Infelizmente a minha saída de São Paulo foi muito dura, aconteceram muitas coisas que foram muito difíceis, mas hoje eu vejo, por exemplo, o cuidado de Deus em ter me permitido passar pelo meu término aqui, na casa dos meus pais. Teria sido muito mais difícil e talvez se eu tivesse ficado, se eu tivesse voltado pra São Paulo, desobedecido, tentado, aceitado outra proposta, talvez eu estaria até hoje namorando com alguém que me puxava pra trás, até hoje namorando com alguém que era totalmente diferente do propósito de Deus pra minha vida. Então hoje eu vejo o cuidado de Deus, eu ter vindo, Ele ter me dado aquela palavra na data que Ele me deu, foi o que fez a gente terminar, foi um dos motivos do término. E se eu não tivesse tido essa palavra, talvez eu teria ficado muito mais tempo batendo a cabeça, sem entender. Então Deus é tão bom que Ele mexe uma peça no tabuleiro que todas as outras se mexem depois. O meu término foi muito importante pra mim. Hoje eu enxergo que o namoro que eu tava vivendo tava me levando pra longe da onde eu deveria estar. Tava me levando pra um lugar muito diferente, muito inferior àquilo que Deus tinha pra mim. E eu não pela pessoa, pelo amor de Deus, mas pelo lugar mesmo que eu iria por conta daquele namoro, a situação que eu ia viver por conta daquele relacionamento, era muito distante daquilo que Deus tinha pra mim. E eu sei que muitas vezes o certo é, gente,
acompanhar a vontade de Deus e ir pra onde Deus tá nos mandando. E às vezes dizer sim pra uma coisa que nos afasta a nossa vida inteira. Não necessariamente me afasta de Deus, meu namoro não me afastou de Deus, mas estava me afastando da onde era o melhor lugar de Deus pra mim, que era entender, são tantas, é difícil, né, ter que ficar cortando as coisas, mas por exemplo, por conta do meu último namoro, eu não queria trabalhar na loja, por exemplo. E Deus me apontou esse ano a certeza de que a loja é minha, de que eu preciso cuidar da loja, de que muito mais ainda vai fazer, Deus vai fazer, e como Ele vai cuidar de mim, como aquilo é um tesouro que Deus me deu a mim, é uma herança que Deus me deu, sabe? E o meu último relacionamento me afastava disso, não concordava que eu cuidasse da loja. Então, tem tantas coisas, sabe? Tantos desdobramentos e coisas tão boas que aconteceram na minha vida porque eu voltei pra Maringá. Eu pude passar tempo com a minha família, eu pude me aprofundar no ministério e cuidar de mulheres aqui em Maringá, eu pude ser cuidada, minha discipuladora maravilhosa que me acompanhou esse ano foi tão bom. Eu pude crescer emocionalmente em tantas coisas, fazer terapia com calma, ter uma rotina calma, cuidar da minha saúde, tantas coisas que eu pude parar, tirar o pé do acelerador e ver, olha, eu consegui organizar isso aqui. Obedecer a Deus sempre vem junto de alinhamento das coisas. Hoje eu vejo que a minha vida tá alinhada, ou eu tô pronta pra dar um novo passo, mas eu consegui alinhar o resto. Assim como o ano de 2021 foi um ano de profunda alegria, de profunda transformação, porque eu tava na vontade de Deus. E se eu tivesse ficado do jeito que eu ia ficar, ia estar longe da vontade de Deus. E hoje eu sei que eu tô no lugar certo, estou indo para o lugar certo, e tudo isso porque eu obedeci. A obediência é muito importante. Eu quero te instigar com esse vídeo a obedecer a Deus. Como é importante, como é maravilhoso obedecer a Deus, cara. Ele sempre vai cuidar do resto. Ele cuidou na minha vida, ele fez todas as peças se encaixarem. Eu sei que ele vai fazer isso na sua vida também. E obedeça. É tão bom obedecer. Deus é bom. E nossa, é isso. Acho que é isso. Acho que foi isso. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa seu like se você gostou. Espero voltar logo com mais histórias. Conta aqui o que você gostaria de ver no canal. E me segue no Instagram se você não me segue, no canal de vlogs. Compra livros com o meu link. E é isso. Beijo enorme. Tchauzinho.